Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas da ArcServe e gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas a todos a mais um de nossos webcasts mensais. Hoje tratando de um tema bastante importante, né? Como definir a melhor estratégia para proteger as suas aplicações, os seus dados, né? E como o ArcServe ODP, que é a nossa solução, pode auxiliar nessa tarefa. Então, mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a presença, a participação de vocês. Peço apenas que mantenham seus microfones no mudo, né, durante a apresentação, para não haver ruídos nem interferência. E, ao final, haverá um espaço para perguntas e respostas. Então, caso você tenha alguma dúvida no decorrer da apresentação, você pode aguardar até o final para enviar a sua pergunta, ou, né, se você tiver medo de esquecer aí a dúvida, quiser enviá-la imediatamente, você pode enviá-la pelo chat do Webex, e aí, ao final, ela também será respondida. Então, dando início ao webcast de hoje, eu gostaria de, primeiramente, começar com uma rápida apresentação da ArcServe. Para aqueles que ainda não estão cientes dessa mudança, né, a ArcServe agora é uma empresa 100% independente, uma empresa global focada e dedicada a soluções de backup, recuperação e continuidade de negócios. Até julho do ano passado, nós éramos uma subdivisão da CA Technologies, porém, a partir de agosto, houve essa separação. Nós não temos mais nenhum vínculo com a CA, somos uma empresa realmente autônoma e independente. E o principal objetivo dessa mudança é garantir aos nossos clientes sempre a melhor solução, sempre as funcionalidades mais recentes, mais eficientes, para proteger os seus dados e garantir a recuperação, que é o mais importante. Todas as pessoas que eram responsáveis pela linha de produtos ArcServe dentro da CA foram automaticamente migradas para a ArcServe. Então, se você já tinha contato com alguém dentro da CA, seja com a área de vendas, de pré-vendas, de suporte, desenvolvimento, marketing, você continuará falando com as mesmas pessoas, né, pois todas elas agora fazem parte da nova empresa também. E o que nós fazemos? Como eu disse, a ArcServe é uma empresa 100% dedicada a soluções de proteção, recuperação de dados e continuidade de negócios. E nós estamos no mercado há mais de 20 anos, mais precisamente desde 1990, quando foi desenvolvido e trazido para o mercado o ArcServe Backup, que é a nossa solução mais tradicional, creio que a mais conhecida também no mercado, por ser justamente uma solução de mais de 20 anos. Então, o ArcServe Backup é uma solução focada em ambientes heterogêneos, ou seja, naquelas situações onde o cliente precisa proteger diversos sistemas operacionais, realizar backups principalmente em fita. O ArcServe Backup é uma solução extremamente robusta e capaz para atender esse tipo de necessidade. E ele segue tendo a sua evolução, terá a nova versão esse ano, segue disponível para aqueles clientes que desejarem adquirir o produto. Porém, devido a algumas mudanças que têm ocorrido nos últimos anos no mercado, principalmente com relação ao aumento exponencial no volume de dados, na quantidade de informações que precisam ser protegidas, e também na adoção em massa de tecnologias de virtualização, nós vínhamos observando que uma solução tradicional, como é o caso do ArcServe Backup, poderia já não atender perfeitamente essas novas demandas, essa realidade. Então, quando o volume de dados começa a ficar maior, ou quando há uma grande quantidade de servidores virtuais, é possível observar que não apenas o ArcServe Backup, mas todas as soluções de backup tradicionais, aquelas que têm uma abordagem de backup chamada
backup de arquivos, ou seja, conectar-se a um servidor, listar os diretórios e ir copiando ali arquivo por arquivo para uma fita, por exemplo, esse tipo de solução apresenta aí longas janelas de backup, então os tempos aumentam muito, é difícil atender aos objetivos do negócio. E no caso da virtualização, a mesma coisa. No mundo virtualizado surgem novas VMs a todo momento, então é complicado proteger esse ambiente usando uma solução tradicional, que você precisa instalar ali um agente dentro de cada VM, precisa selecionar quais pastas você quer, quais aplicações você deseja proteger. Então, a virtualização também exige uma dinâmica diferente, uma abordagem mais flexível, mais automática dessa proteção de dados. Então, percebendo tudo isso, nós já há algum tempo ampliamos o nosso leque de soluções. Nós havíamos incorporado no nosso portfólio o ArcServe D2V, que é uma solução de backup baseada em disco, usando tecnologia de imagem. Nós incorporamos o ArcServe RHA, que era uma solução de replicação online e alta disponibilidade. Tudo isso com o objetivo de minimizar o impacto dessas mudanças. E o que nós fizemos ano passado foi trazer essas ferramentas, que nós havíamos incorporado anteriormente como ferramentas isoladas, avulsas, vamos dizer assim, para dentro de uma plataforma unificada de próxima geração, que é o ArcServe Unified Data Protection ou ArcServe UDP. Então, daqui para frente, vocês com certeza vão ouvir falar muito mais no ArcServe UDP, porque ele é a nossa solução foco. Nós acreditamos que é a solução mais adequada para resolver a maioria das dificuldades e desafios que nossos clientes têm para proteger os seus dados, pois ele, primeiro, oferece uma tecnologia mais moderna, mais eficiente para realizar a proteção desses dados, e ele incorpora em uma só ferramenta tecnologias de backup, replicação e alta disponibilidade. Então, hoje, basicamente, o nosso portfólio é composto por essas duas ferramentas. O ArcServe DK, como eu falei, segue existindo, segue tendo evolução, e o ArcServe UDP, que é agora a nossa principal solução. Bom, feitas as devidas apresentações, vamos ao tema de hoje. Então, antes de falar de planejamento, de como definir a sua estratégia de proteção de dados, o primeiro ponto a abordar é discutir o porquê é importante proteger os dados. Qual é a principal razão, então, para se fazer um backup, para se fazer uma replicação, para ter uma alta disponibilidade? Basicamente, porque cada vez mais os negócios dependem do backup, dependem dos dados. E por dependerem dos dados, não há, muitas vezes, uma alternativa ao acesso dessas informações. Por exemplo, alguns anos atrás você tinha as fichas dos seus clientes dentro de um arquivo ali em ordem alfabética. Você abria a gaveta, tirava a ficha do cliente, adicionava ali algum anexo, alguma nota fiscal, etc. Hoje você não tem mais isso, você não tem mais uma cópia física. Todas as informações referentes àquele cliente estão em um banco de dados, estão em meios digitais. O seu negócio, as operações do dia a dia, de compra, de venda, de pagamento, de movimentação de estoque, tudo isso ocorre eletronicamente, dentro de sistemas. Então, o seu negócio, o negócio da sua empresa é totalmente dependente desses dados. E qualquer equipamento eletrônico, por mais avançado que seja, mais redundante que ele possa ser, ele está suscetível a desastre. Então, sem querer ser pessimista, mas é fato que o desastre virá. Ou seja, cedo ou tarde, algo pode acontecer com essas informações e pode causar uma indisponibilidade dos dados. E há uma série de causas comuns que podem trazer esse tipo de incidente. Por exemplo, um estudo revelou que
cerca de 60% dos eventos, né, dos desastres que causam perda de dados estão atribuídos a falhas humanas. Aquele usuário que, ou acidentalmente, ou de forma mal intencionada, apaga uma informação crítica para o negócio e causa uma indisponibilidade, causa um desastre. Aqueles eventos também de atualização de sistema operacional, aplicação de patches também são muito comuns. Um patch mal feito acaba, ao invés de trazer um ganho de performance, de resolver algum problema, ele acaba causando uma indisponibilidade, uma corrupção de informações. 44% desses desastres relacionados à perda de dados são relacionados a problemas com a sala onde ficam os servidores, ali com o data center. Então temos inúmeros exemplos de clientes, inclusive da ArcServe, que passaram por situações extremamente graves de perda de dados, seja por um ar-condicionado que parou de funcionar e fez com que a sala superaquecesse, os equipamentos superaquecessem, fossem permanentemente danificados, data centers alagados, enfim, uma série de outros problemas decorrentes de incidentes com a sala dos servidores. 29% causados por falhas no fornecimento de energia, um pico ali de energia elétrica ou um corte que causou uma desligada inesperada, um desligamento inesperado de um servidor e causou corrupção de dados, danificou equipamentos e etc. 26% fogo ou explosões, então um incêndio ali no data center que causou uma perda de dados. E aí, se a gente pegar ali a menor dessas estatísticas, é a estatística de terremoto, porque muitas vezes quando a gente fala em desastres, e pensa nessa palavra desastre, muitas vezes o que vem à nossa cabeça é justamente esse tipo de coisa: terremoto, um vulcão, um maremoto, um tsunami, enfim. Mas o percentual de perda de dados causado por esse tipo de evento é muito pequeno. Como a gente pode ver, a maior parte desses eventos vem de outras causas que são muito mais comuns e ocorrem com muita frequência. E não há uma razão efetiva, uma forma efetiva de você prevenir esse tipo de desastre, de falhas humanas, de problemas com data center. É muito difícil você prevenir. Então, todas as empresas, praticamente sem exceção, estão expostas a esse tipo de situação. E aí, quando o desastre vier, aí sim é possível verificar e validar o valor de proteger os seus dados. A proteção que você faz ali, seja com um backup, seja com uma replicação, ela vai entrar em cena justamente quando esse desastre vier. Então, por exemplo, você faz os seus backups no seu dia a dia, não simplesmente para fazer esses backups. Você faz esses backups para que você possa recuperar os dados quando o desastre vier. Então, uma pergunta que você tem que se fazer na hora de planejar os seus dados, para que esse backup seja efetivamente funcional, é quantos dados você está disposto a perder. Então, se você faz backup uma vez por dia somente, grava isso num dispositivo de fita, a sua resposta para essa pergunta automaticamente é 24 horas. Você está disposto a perder até 24 horas de informações quando o desastre vier. Porque no momento em que o desastre ocorre, você vai ter que voltar o seu último backup, a sua última cópia íntegra e confiável daqueles dados. Se essa cópia é uma cópia de ontem à noite, tudo o que aconteceu de ontem à noite até o momento do desastre vai ser perdido. Então é extremamente crítico pensar nessa frequência da proteção de dados. Isso não é uma característica que você vai pensar globalmente. Tem razão, vou fazer backup de todos os meus servidores de hora em hora. Não é necessário ser tão drástico. Você certamente
tem diferentes tipos de aplicação, diferentes tipos de criticidade para os seus dados, e aí você pode criar diferentes perfis e diferentes frequências de acordo com essas diferentes aplicações. O que é importante com relação a isso é que essa frequência dos backups, a frequência com que a proteção dos dados é feita, é chamado RPO. Então, daqui para frente, sempre que eu falar de RPO, estou me referindo à frequência dos backups, ao intervalo entre as cópias. Outra coisa que você tem que ter em mente na hora de se planejar é, uma vez que o desastre tenha passado, então aconteceu ali um incêndio, aconteceu um apagamento de dados por um usuário mal intencionado, esse evento ocorreu. Em quanto tempo eu consigo recuperar aquele meu serviço, eu consigo recuperar aquela minha aplicação, aquele meu dado? E mais importante que isso, quanto tempo o negócio, ou seja, a minha empresa, consegue ficar sem aquela informação? Então você precisa pensar, primeiro, nos processos para recuperar aquele servidor. Vamos supor que você faça backup do seu servidor de arquivos hoje. Esse servidor de arquivos geralmente não é um servidor muito crítico. Ele é importante, ele precisa ser recuperado no evento de um desastre, porém, se a recuperação desse servidor demorar algum tempo, ou se alguns arquivos mais recentes forem perdidos, o impacto para o negócio não vai ser tão grande, certo? Mas vamos pensar nos processos para recuperar esse file server a partir de um backup que você faz das pastas dos usuários, por exemplo. Então você tem lá um volume onde os usuários gravam os arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint. E você copia apenas esses arquivos, apenas essas pastas. Então, no evento de um desastre, para recuperar esse servidor e torná-lo novamente disponível, primeiro ponto, você vai ter que substituir esse equipamento, se for uma falha de hardware. Segundo ponto, você vai ter que reinstalar o sistema operacional, instalar ali o Windows, o Linux, o Unix, seja qual for o sistema que você está usando. Você vai ter que voltar aquele backup das pastas, trazer de volta ali os arquivos, os diretórios. Geralmente o backup vai recuperar as permissões, então você não precisa se preocupar com isso. Mas o backup de uma pasta não leva o seu atributo de compartilhamento. Então, você vai ter que recriar todos os compartilhamentos daquele servidor manualmente. E muitas vezes as empresas não têm isso documentado. Então, como é que você vai saber quais eram os compartilhamentos que existiam ali? Muitas vezes você não vai saber. Então, você vai ter que ir criando isso gradativamente conforme os usuários pedem ou precisam. Você também geralmente configura num servidor de arquivos cotas de disco, para que os usuários tenham um espaço limitado ali para gravar suas informações. Você tem que recriar essas cotas de disco manualmente. Se você não tem uma documentação disso, também acaba se tornando algo muito complexo, algo difícil, para que você consiga retornar aquele servidor exatamente ao que ele era. Então, dependendo da forma como você faz o backup, da frequência com que você faz esse backup, o tempo para trazer esse servidor de volta também será afetado e também pode vir a ser um problema. E esse tipo de situação pode causar consequências muito severas. Um estudo do Gartner aponta que apenas 6% das empresas que passam por esse tipo de situação, perda significativa de dados, conseguem sobreviver por mais de 2 anos. Por quê? Qual que é a real razão pela qual perder uma informação pode fazer com que a empresa feche? Um file server dificilmente vai fazer a empresa fechar, apesar de poder acontecer. Mas vamos pensar por um instante num banco de dados, onde estão todos os registros financeiros, todas as notas fiscais, cadastro de clientes,
todo o histórico da empresa está ali dentro. Ao perder esse banco de dados, ou ao perder, por exemplo, uma semana desse banco de dados, haverá uma implicação financeira para a empresa. Né? Porque, por exemplo, movimentações de estoque de uma semana, geralmente, dependendo do ramo da empresa, isso significa uma quantidade massiva ali de movimentações, de vendas, né, de modificações ali dos itens de local dentro do armazém. Então, para você poder reaver aquela uma semana de transações e movimentações de estoques que foram perdidas, você vai ter que fazer um inventário. Então, você vai ter que alocar recursos, ali, mão de obra, para ir lá até o armazém, fazer a recontagem, verificar onde estão os itens. Notas fiscais. Como é que você vai rastrear quais foram as notas fiscais emitidas na última semana? Como é que você vai rastrear quais foram os recebimentos, pagamentos? Você vai ter que fazer uma conciliação bancária. Então, tudo isso envolve uma injeção de recursos para reaver aquelas informações. E determinadas informações não tem como ser rastreadas, não tem como ser refeitas. São dados perdidos e ponto. E também há o prejuízo decorrente disso. Outro aspecto que é afetado, produtividade. Ao perder aquelas informações ou ao ficar sem um determinado servidor, sem uma aplicação, todos os funcionários da empresa que dependem daquela aplicação para exercer suas funções ficam parados. Porém, eles não deixam de receber salário, não podem deixar de receber salário por conta disso. Então, há um gasto com esses funcionários e eles não podem trabalhar adequadamente. Então, há um prejuízo decorrente da perda de produtividade. E o impacto mais significativo de todos é o impacto para a imagem da companhia. Você perder uma ordem de compra do seu cliente, você perder um histórico ali de um envio, um rastreamento de um pedido, você não sabe se foi faturado, se não foi, se foi enviado, se não foi, e você tem que comunicar isso para o seu cliente. Ou um cliente te liga para colocar um pedido e você vai dar para ele aquela velha resposta de estamos sem sistema. Certamente, se for algo urgente, esse cliente vai buscar o seu concorrente. Então, esses impactos causados pela perda de dados ou pela indisponibilidade podem sim levar empresas a fechar suas portas. Então, como é que nós nos prevenimos desse tipo de situação? Como que nós vamos planejar a proteção de nossos dados adequadamente? A primeira coisa, a primeira tarefa a ser feita é criar uma tabela para cada serviço que existe dentro da sua empresa, cada serviço de TI, pelo menos, e pensar no perfil de cada um desses serviços. Ou seja, pensando, por exemplo, lá no seu sistema de contas a pagar. Qual, então, seria o RPO e o RTO adequados para esse sistema? Ou seja, quantas informações eu estou disposto a perder do meu sistema de contas a pagar e qual que é o meu tempo para recuperar e tornar esse sistema novamente disponível após um desastre? E aí você vai ter que listar essas métricas. Quais são as ameaças? Quais são os impactos de ficar sem o sistema de contas a pagar? A ameaça mais óbvia é a parada dos pagamentos. A sua empresa não vai conseguir pagar os seus fornecedores. O que isso traz de implicações? Implicações legais. Esses fornecedores podem entrar com um processo, podem fazer um protesto ali da sua empresa e negativar a sua situação de crédito no mercado. Você pode deixar de receber um produto que você precisa encomendar para entregar para um cliente. Então, há uma série de implicações. E aí você vai definir também estratégias para prevenir que esse sistema fique indisponível. Essas estratégias podem ser desde redundância de hardware, segurança no acesso físico, no break, enfim, N outras medidas mais físicas, vamos dizer assim,
até aquelas relacionadas à proteção dos dados e à disponibilidade dessa aplicação, como backup, replicação, criação de um servidor de contingência para ter uma alta disponibilidade, etc. Você vai definir também a estratégia de resposta, ou seja, após o desastre, quais são os passos que têm que ser executados para trazer aquela aplicação de volta. Aqui, nesse exemplo que eu estou apresentando, eu criei passos muito simples, bem resumidos mesmo, mas num plano de recuperação de desastres real, você vai atribuir tudo isso com passos detalhados, porque você vai criar uma documentação para que qualquer pessoa consiga executar esses passos no evento de um desastre, porque pode ser que a pessoa de TI não esteja na empresa, pode ser que a pessoa que escreveu o plano não esteja na empresa, enfim. Então tem que ser bem detalhado para que qualquer um consiga executar. E, se possível, você também tem que definir responsabilidades. Então, quem vai fazer, qual área é responsável por cada uma dessas ações. Então, por exemplo, aqui no sistema de contas a pagar, como um exemplo, eu coloquei como estratégia de resposta fazer o switchover dessa aplicação para o servidor de contingência, para que os usuários possam acessar a aplicação nesse outro servidor. E aí, a última definição que você tem que fazer é a estratégia de recuperação. Você não vai ficar na contingência para sempre. Eventualmente, você vai voltar para o seu site original, vai voltar para o seu data center original, vai fazer o chamado failback. Então, quais são os passos para fazer essa recuperação? Comprar um novo servidor, voltar ali um backup da imagem, ou então reinstalar o sistema, replicar os dados no sentido inverso e aí fazer o failback. Então, você vai vai elaborar e listar esses passos para cada uma das suas aplicações, para cada um dos seus sistemas e servidores. Para que vocês tenham um norte na hora de definir essas métricas, eu gostaria de compartilhar alguns dados do IDC, que fez uma pesquisa com seus clientes, de porte médio a enterprise, e ele perguntou para esses clientes justamente sobre aquelas métricas de RPO e RPO que a gente conversou agora há pouco. Então, o IDC perguntou para cada um desses clientes, pensando na sua aplicação mais crítica, qual que é o RPO aceitável, ou seja, qual que é a perda de dados aceitável. E aí, é claro, sempre que a gente faz essa pergunta para alguém desprevenido, vamos dizer assim, muitas vezes a resposta que nós ouvimos é que a perda aceitável é zero. Mas claro que para perder zero é preciso um investimento muito elevado, um plano muito bem elaborado. É possível, porém é muito mais caro. E geralmente, para a maioria das empresas, essa perda de zero é um exagero. É claro que para grandes bancos, grandes empresas do ramo financeiro, tem que ser zero mesmo. Mas para a maioria das empresas não chega a tanto. Geralmente alguns minutos.
Desculpa, pessoal, tive um probleminha aqui no áudio, ele caiu, mas já estou de volta. Então, dando continuidade, como eu disse, para a maioria das empresas, essa perda de zero, ela não é necessária. É aceitável perder, de repente, alguns minutos ali, 5, 10, 15 minutos de informações, porque não há uma modificação tão frequente assim daqueles dados, daquela aplicação. Né? Então, é importante compreender onde a sua empresa se encaixa. Mas um fato que vale ressaltar aqui é que para 82% dos clientes que participaram dessa pesquisa do IDC, esse tempo aceitável de perda de dados era inferior a 1 hora. Então, muito provavelmente, se você analisar a sua aplicação mais crítica, aquela da qual o seu negócio depende diretamente, muito possivelmente a sua métrica também vai ser próxima a isso, inferior a 1 hora, seja 30 minutos, seja 15, seja 5, enfim. Né? E do lado da recuperação, do RPO, 73% dos clientes do IDC tinham uma métrica, uma necessidade de recuperar o seu servidor mais crítico em até 4 horas. Então, possivelmente a sua empresa também vai ter uma métrica parecida. E o que isso nos faz considerar? Para a gente conseguir atingir essas métricas, nós temos que adotar as estratégias corretas. Se você tem uma métrica inferior a 15 minutos, por exemplo, geralmente o backup não vai ser suficiente para você. Você vai ter que ter uma replicação, você vai ter que ter alta disponibilidade, vai ter que ter um cluster, uma contingência, enfim. Algum tipo de proteção praticamente contínua ou muito frequente, o que o backup geralmente não consegue atender. Então, se você tem métricas de 15 minutos no seu RPO, ou se você tem métricas inferiores a 1 hora no seu RPO, geralmente você vai ter que pensar na possibilidade de ter um data center externo de contingência, ou fazer uma contingência em nuvem, ou ter um terceiro aí, um serviço contratado para esse disaster recovery, para colocar ali uma réplica das suas aplicações mais críticas. Se a sua métrica de RPO é superior a 15 minutos, há muitas coisas, há muitos cenários onde o backup pode ser já suficiente para atender a sua necessidade. Só que aí entra uma outra variável nessa equação. Se você vai fazer a sua proteção dos dados com base exclusivamente em backups, e você tem uma métrica ali, por exemplo, de 1 hora no seu RPO, ou seja, tem que ter uma proteção frequente daquelas informações, ou a sua métrica, de repente, é inferior, inclusive, a 1 hora, você tem que pensar na forma como você vai armazenar esses seus backups. Por exemplo, se você vai fazer backups apenas em fita, infelizmente eu devo dizer a você que você nunca vai conseguir atingir essa métrica de um backup a cada 15 minutos, de um backup a cada meia hora, e dificilmente de um backup a cada 1 hora. Porque a fita, ela tem uma série de limitações do ponto de vista de performance, do ponto de vista de tecnologia realmente, que não vão atuar muito bem em um cenário onde você precisa de backups muito frequentes. Por essa razão, muitos analistas, como o próprio DCIG, que seria um equivalente ao Gartner do Canadá, eles afirmam já, inclusive o Gartner também tem artigos sobre isso, onde são dados diversos argumentos, diversas razões pelas quais o disco já tem substituído a fita como destino primário dos backups. Então, o que isso significa? Você vai pegar o seu robô de fitas e vai jogar fora? Não. Sim, por favor. Não, você não vai
não precisa se desfazer completamente da fita, né? Porém, ela deixa de ser o seu destino primário dos backups. Ou seja, a fita passa a atuar como um destino secundário. Então, você primeiro faz um backup que vai ser armazenado num dispositivo de disco e, após essa cópia em disco, você gera uma cópia em fita. Por quê? Né? Uma das boas práticas na hora de planejar o seu backup é que você sempre tem que ter duas cópias daquela mesma informação. Então, ainda que você tenha métricas mais flexíveis, precisa ali de um backup a cada 6 horas, a cada 12 horas. Isso pode ser atendido com backup em fita. Então, nessa situação, você tem que pensar em fazer backups sempre gravando em duas fitas, com exatamente a mesma informação. Uma fita fica com você e uma fita vai para fora da sua empresa. Tá? Então, em cenários onde você quer ter essa redundância, né, porque ela é extremamente recomendada, e você está trabalhando com o disco como destino primário, você tem várias alternativas para fazer essa cópia secundária. Você pode usar disco também, né, e fazer uma replicação de disco para disco. Você pode usar nuvem. E você pode usar a fita para essa finalidade, né, para ser essa segurança adicional, né, ter essa cópia que você vai mandar para fora da sua empresa. Outro aspecto interessante da fita, né, que segue sendo relevante, é a sua durabilidade. Né, você consegue, digamos, assegurar que uma fita ela é funcional, ela é confiável por pelo menos 5 anos. Então, se você precisa ter uma retenção prolongada dos dados por vários anos, a fita também é interessante. Né, mas aí você combina esses benefícios com os benefícios do disco. O backup primário no disco vai te dar performance, vai te dar flexibilidade, vai te dar economia, e aí a fita entra para te dar retenção prolongada, para te dar armazenamento externo. Se a sua empresa possui um volume de dados pequeno, digamos inferior a 2 teras, de repente nem vale a pena você pensar em fazer qualquer investimento em fitas. A nuvem vem se provando uma alternativa cada vez mais viável e cada vez mais interessante para cumprir esse papel de armazenamento externo e de retenção prolongada quando o volume de dados é menor. Então, isso também é uma tendência que vem crescendo e que deve ser observada. Então, falando rapidamente, né, fazendo um resumo de cada um dos tipos de armazenamento que estão disponíveis para backups. A fita. A fita é o armazenamento de backups mais tradicional. É o que sempre foi o padrão, né, por muitos anos foi o padrão, e que muitas vezes ainda é a escolha número 1 das empresas. Qual que é a grande vantagem da fita? A alta capacidade, a baixo custo, né, seja de aquisição ou de manutenção. Falando nos cartuchos, né, se você pegar o custo por terabyte de um cartucho, esse custo ele é bastante baixo. E os robôs de fita geralmente não dão muito problema, então o custo de manutenção é baixo. E você ainda tem a mobilidade. A fita, por ser um cartucho ali, um objeto pequeno, pode ser transportada facilmente entre diversas localidades. Porém, a fita tem alguns problemas. Primeiro, o investimento inicial é muito alto. Hoje, para você adquirir uma unidade de fitas, você vai desembolsar pelo menos aí uns 15 mil reais. Falando de uma unidade autônoma, ali, sem capacidade de troca automática de cartuchos. Então, não estamos falando de autoloader. 15 mil reais você vai comprar uma unidade dessas de mesa. E aí, você ainda tem que adquirir os cartuchos. Então, você, conforme for fazendo backup, tem que ir comprando ali cartuchos de fita adicionais. Então, o investimento para iniciar esse processo de backup em fita, ele é alto. A tecnologia da fita ela é ultrapassada. É o mesmo conceito desde que surgiu. Um cartucho de plástico onde dentro há um rolo magnético.
que permite apenas escritas e leituras sequenciais. Então, uma série de benefícios de tecnologias que existem quando nós fazemos backup em disco, em nuvem, como desduplicação, como compressão avançada e etc., não são possíveis ao utilizar um dispositivo de fita. E a fita ela exige cuidados especiais. Ela, se for submetida a umidade, ela pode embolorar, se for submetida a interferências magnéticas, ela pode ter o seu conteúdo comprometido e etc. E ela ainda oferece uma performance limitada. Então, justamente por isso, se a sua métrica de proteção é de alguns minutos, de uma hora, dificilmente a fita vai ser a melhor opção para você. O disco, por outro lado, ele traz, hoje, com a popularização aí dos discos SATA, NLSAT, ele traz um excelente custo-benefício, muitas vezes até mais agressivo e até mais acessível do que o próprio armazenamento em fitas. E ele oferece uma série de tecnologias, como desduplicação, como replicação, compressão, criptografia, que permitem que você tenha mais flexibilidade e mais performance. Tá? Como pontos negativos do disco, a gente poderia citar a maior suscetibilidade a falhas. Então, geralmente, unidades de disco apresentam mais problemas do que unidades de fita, porém, isso pode ser contornado através da utilização de redundância, de redes. Pode criar ali um RAID 5, um RAID 6, para assegurar que mesmo que um disco ou dois falhem, você não perca as informações que estão ali armazenadas. Isso não acontece com a fita, por exemplo. Se você grava seus backups em um conjunto de 3 fitas, devido ao volume de dados, e uma dessas fitas se perde, você não tem como recuperar aqueles dados. A fita ela não é redundante, o disco já é. Então, apesar dele ter essa suscetibilidade maior a falhas, isso na prática não chega a ser um problema. Agora, uma desvantagem que sim é um pouco maior quando o backup é feito em disco é que equipamentos de disco consomem mais energia elétrica. Então, quando isso é um problema, uma preocupação para a sua empresa, pode ser algo que pese contra o uso do disco. O armazenamento em nuvem, as principais vantagens dele é que ele é um serviço, então você contrata e paga isso mensalmente, paga sob demanda, porque você tem capacidade praticamente ilimitada, conforme você vai precisando de espaço, você vai mandando as suas informações, e aí depois que você mandou as informações, você vai receber a cobrança equivalente àquele espaço adicional, então você paga exatamente por aquilo que você utiliza, e você tem a garantia de que aquela infraestrutura ali por trás, os servidores, os equipamentos de storage, etc., sempre estarão atualizados. Você não tem que ficar se preocupando com migração de hardware porque venceu a garantia e etc. Então você tem esse benefício. Por outro lado, as desvantagens da nuvem, uma delas é que ao mesmo tempo em que a contratação como um serviço pode ser beneficial para algumas empresas, tem empresas que preferem ter ali um custo OPEX por um determinado serviço, outras empresas preferem adquirir recursos de TI como CAPEX, como ativo imobilizado da companhia. Então, nesse caso, a nuvem tem uma desvantagem. E outro ponto, principalmente aqui no Brasil, é a má qualidade e o alto custo dos nossos links, que infelizmente inviabilizam a utilização da nuvem quando o volume de dados é superior a, digamos, 2 terabytes. Geralmente as matemáticas financeiras, a conta fecha até os 2 terabytes. Partindo de 2 terabytes para mais, geralmente a nuvem já perde um pouco da sua eficiência em termos de custo-benefício. Alguns fatores que você tem que levar em consideração na hora, então, de definir qual vai ser o tipo de armazenamento que você vai escolher. O primeiro deles é que 97% dos dados que você protege, que você copia durante os seus backups, são sempre os mesmos. Ou seja, se você faz backup full todo dia,
97% daqueles dados são exatamente os mesmos dos que você copiou ontem. Ou se você não consegue fazer backup full todo dia, você faz pelo menos um por semana, não tem muito como fugir disso com tecnologias tradicionais, você vai ter pelo menos uma vez por semana 97% dos dados iguais aos da semana anterior. Então você está gastando ali, está investindo em cartucho de fita, está investindo em armazenamento para copiar sempre os mesmos dados. Então se você tiver acesso a um armazenamento em disco ou em nuvem, você tem a possibilidade de usar uma tecnologia chamada desduplicação, que eu vou explicar mais adiante, que resolve esse problema. Ela permite que você copie sempre só aqueles 3% que realmente interessam. Então isso pode pesar a favor do disco. Outro ponto, como eu expliquei anteriormente, é sempre importante ter uma cópia off-site dos seus dados. Então ter um backup com você o tempo inteiro para uma recuperação rápida e ter também uma cópia fora da sua empresa. Então você sempre vai precisar escolher 2 armazenamentos. É preciso se planejar para isso. O custo total, você na hora de planejar ali qual tipo de armazenamento você vai usar, você tem que levar em conta o custo total com base na retenção que você precisa. Então, por exemplo, numa primeira análise, pode parecer que o disco fica mais caro. Mas se você colocar ali a capacidade de desduplicação que é possível com esse disco, versus o armazenamento em fitas, com relação à retenção que você precisa, então vamos dizer que você tem que guardar os dados por 6 meses ou por 1 ano. Então você tem que considerar ali a quantidade de cartuchos. Cada backup diário vai precisar de uma fita. Cada backup semanal vai precisar de uma fita. Cada backup mensal vai precisar de uma fita. Então você tem que levar em conta o custo total para fazer uma comparação mais adequada. E no final das contas, o que vai realmente definir qual é o armazenamento que vale mais a pena para você é a métrica que você tem que usar. A métrica que você tem que atingir. Então, se a sua métrica, o seu RPO, é de 30 minutos, nem adianta você analisar a fita, porque não vai servir. Então, aí você vai analisar o disco, e aí você pode até considerar a fita para um segundo armazenamento, mas nunca para o primeiro. E como que você justifica isso, esse investimento em proteção de dados para sua área de negócios, para sua área financeira, que é quem vai assinar ali e aprovar esse projeto? Principalmente com base no custo de indisponibilidade. Então, o ideal é você fazer um estudo, depois que você criar aquele perfil dos riscos de cada uma das suas aplicações, das ameaças, quais são os impactos de ficar assim em cada uma daquelas aplicações, seria interessante você ter uma reunião com a sua área de negócios e apresentar essa informação para eles e apresentar quais são os impactos financeiros para a sua empresa em ficar sem aquela informação, em perder determinado volume de dados, pois isso vai te ajudar tendo essa informação do custo da indisponibilidade, da perda de dados, isso vai te ajudar a justificar esse projeto com a sua área de negócio. Existe uma calculadora online bem simples, o ideal é você procurar uma consultoria para te ajudar a identificar esse custo de downtime, mas existe uma calculadora online que pode te ajudar a ter uma ideia. Ela fica no site downtimecost.com. Você pode preencher ali o seu faturamento anual, o número de horas úteis que a sua empresa vai operar naquele ano, e aí o impacto para as vendas, para o faturamento da sua empresa de uma determinada aplicação. Então vamos dizer que o Exchange fique fora do ar. Qual que é o impacto disso para as vendas? 90%. Então você vai colocar 90% ali.
o número de funcionários afetados, ou seja, todos os funcionários que usam o Exchange para trabalhar, geralmente a empresa inteira, e a média de salário por hora desses funcionários. Então, com base nessas informações, na hora que você clica em Panic, ele começa a mostrar qual que é o custo que estaria incidindo sobre a sua empresa caso o Exchange, no caso, a aplicação que você está mensurando, ficasse indisponível. Então, isso são coisas que você pode coletar e reunir para ajudar a provar para a sua área de negócio, se a sua empresa não costuma investir muito em tecnologia, em backup, etc., o valor de uma solução adequada para a recuperação de desastres. Então, fazendo um resumo aqui de tudo que a gente falou até agora, você precisa pensar nas suas métricas, no custo de downtime, nas consequências da indisponibilidade de uma determinada aplicação e do tipo de armazenamento que você vai usar. Sendo que, na maioria dos casos, o disco vai ser o armazenamento mais recomendado para você mandar a cópia primária dos seus backups. E aí depois você vai optar por um segundo tipo de armazenamento que vai atuar como uma cópia secundária, uma segurança adicional. E finalmente, você vai escolher um software que consiga operar tudo isso. Então, é justamente aí que entra a ArcServe e é aí que nós podemos ajudar. A nossa sugestão para nossos clientes é optar por um software unificado que consiga atender plataformas físicas, virtuais, on-premise ou em nuvem, Windows, Linux, então que tenha uma abrangência muito grande e que foque principalmente em ser uma solução simples e que te garanta uma proteção com base em SLA, com base em métricas. E aí, justamente a nossa sugestão é o ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe UDP. Então eu vou fazer uma breve explanação sobre a solução e em seguida nós abriremos para dúvidas. Então, o ArcServe UDP é uma solução unificada da ArcServe, onde nós disponibilizamos através de uma única interface web toda a gestão de seus processos de backup, replicação e alta disponibilidade. Essa interface web você pode acessar de qualquer dispositivo, seja um tablet, um smartphone, um notebook, enfim, qualquer navegador pode ser utilizado para gerenciar esses backups. O UDP ele tem como característica os backups com base em imagem, ou seja, ele usa uma tecnologia de snapshot para a realização desses backups, seja em ambientes físicos ou em ambientes virtuais, Windows ou Linux. Então ele gera ali uma imagem considerando sistema operacional, aplicações instaladas, dados, configurações, e ele armazena essa cópia completa do servidor em um disco. Então ele requer a presença do disco para que ele possa atuar. Após essa cópia no disco, ele permite que seja gerada uma cópia secundária em fita, em disco, através de replicação, em nuvem. Então você tem N possibilidades para ter essa segurança adicional. Mas a primeira cópia tem que ir para um disco. Qual que é a grande vantagem dessa abordagem de backup do UDP? Por ele fazer um backup de imagem, primeiro, ele tem uma performance muito maior, porque ele não tem que ficar processando arquivo por arquivo do seu servidor. Ele transforma o servidor completo em um arquivão que é muito mais rápido de processar. No caso de ambientes físicos, ele consegue fazer isso facilmente através da instalação de agentes em servidores Windows e Linux. E ele permite que você tenha, inclusive, uma recuperação rápida de desastres. Porque uma vez que você está levando uma cópia completa do servidor, se esse servidor está indisponível, você consegue voltar essa cópia completa sem ter que reinstalar o Windows, sem ter que reinstalar o Linux, sem ter que reinstalar a aplicação. Então resolve aquele problema de ter que documentar, recriar compartilhamento, recriar
cópia de disco, reinstalar SQL, você não precisa se preocupar com nada disso. Você simplesmente vai voltar um backup e aquele servidor vai estar pronto exatamente igual ao que ele era antes. No caso de ambientes virtuais, nós fazemos esse backup de forma integrada às plataformas VMware e Hyper-V, para que não seja preciso instalar agentes dentro dessas VMs. Então nós nos conectamos nas APIs fornecidas por esses fabricantes, geramos os snapshots, armazenamos e aí permitimos recuperar também essa máquina virtual rapidamente em caso de desastre. Apesar de atuarmos com backup de imagem, além de poder recuperar o servidor completo, nós também permitimos, tanto no backup com agente ou sem agente, a recuperação granular. É voltar um arquivo, voltar um diretório, voltar um SQL, um Exchange, um Oracle, um e-mail do seu Exchange. Então você tem diversas opções de recuperação. Um ponto-chave do Arquivo DT para resolver principalmente aquele problema de janela de backup é a nossa tecnologia de incrementais infinitos. Então o DT ele requer apenas um backup full inicial. Dali em diante, ele faz apenas incrementais dos blocos alterados no seu servidor. Isso permite fazer backups até de 15 em 15 minutos, porque os backups ficam extremamente rápidos, eficientes e pequenos. Então você consegue ter essa frequência muito maior. E a partir de qualquer backup incremental, você consegue recuperar qualquer informação do seu servidor, como se você estivesse fazendo backup full todas as vezes. Então você tem máxima eficiência nessa proteção dos seus dados. Somado a isso, o Arquivo DT usa o conceito de desduplicação na hora de armazenar esses dados. O que isso significa? O que é a desduplicação? Desduplicação é uma tecnologia que só existe quando o backup é feito em disco e que permite que você compare as informações que você está armazenando e que sempre que houver informações duplicadas, apenas uma cópia dessa informação seja armazenada. Então o UDP faz justamente isso. Na hora que você for fazer backup ali de 100 servidores Windows, as informações do Windows, por exemplo, ele vai guardar uma única vez no repositório de destino. Ele faz essa análise em nível de bloco. Então isso foi só um exemplo. Ele consegue chegar muito mais baixo do que isso. Se parte de um arquivo é igual a parte de outro arquivo, esses arquivos em essência são totalmente diferentes, mas determinado bloco que compõe esses dois arquivos tem a mesma informação em ambos. Então aquele bloco que está presente nos dois arquivos vai ser guardado uma única vez. Então com essa tecnologia nós conseguimos reduzir o tamanho dos backups em até 90%. Isso é feito na origem, ou seja, nós reduzimos também o tráfego de rede causado pelos seus backups em 90% e, consequentemente, aumentamos a performance desses backups drasticamente. Porque, na maioria das empresas, o gargalo dos backups é a rede. Quanto menos informação você enviar pela rede, mais rápido você vai conseguir concluir esse backup. Então, todo o UDP, ele é arquitetado em volta dessa tecnologia de desduplicação para máxima eficiência. E ele, inclusive, oferece uma tecnologia de replicação integrada para aqueles clientes que querem ter centralização dos backups de múltiplas filiais. Então, replicar o backup das filiais para o data center central. Ou ter um site de continuidade de negócios, um site de contingência, replicar seus backups lá para dentro. O UDP já traz nativamente essa tecnologia de replicação que também mantém a desduplicação, ou seja, na hora de replicar os dados de um site para o outro, se determinado dado já existir no site de destino, o UDP não vai enviar esse dado novamente pela rede. Então consegue economizar link e etc. Na hora de recuperar essas informações, o UDP é extremamente eficiente, garante a recuperação dos seus dados ou através da recuperação tradicional, que seria a recuperação granular, que eu mencionei antes, um arquivo, uma pasta, uma aplicação, ou a recuperação de desastres realmente, que é o chamado Bare Metal Recovery, ou recuperação a partir do metal. Ele consegue recuperar a imagem completa do seu servidor, seja ele Windows ou Linux, até em um hardware diferente do original.
consegue recuperar de físico para físico, físico para virtual, virtual para físico, enfim. Você tem N possibilidades para recuperar o seu servidor após um desastre. E você pode, inclusive, automatizar esse processo. Para aqueles servidores que precisam de uma recuperação rápida, o UDP oferece uma funcionalidade chamada Virtual Standby, que já proativamente, de forma automática, converte os backups que estão sendo feitos em máquinas virtuais de contingência, que ficam ali prontas. Então, na hora que acontece um desastre, você só precisa ir lá e ligar a máquina virtual, você tem uma recuperação instantânea, imediata para aquele servidor. E para aqueles servidores com uma criticidade ainda maior, nós temos também a função de alta disponibilidade, que aí já sai do escopo do backup e parte para uma replicação online, contínua, para que você perca o mínimo possível de dados daqueles servidores que são mais críticos para o seu negócio. Tudo isso é disponibilizado no UDP através de um conceito inovador, que é o conceito de planos de recuperação ou planos de proteção. Então, ao invés de ter diversas consoles, uma console para o backup, uma console para replicação, uma console para virtual standby, nós agrupamos todas essas funcionalidades dentro de um conceito de workflow, de fluxo de tarefas. Então, se você quer fazer o backup de um servidor, replicar esse backup off-site e converter esse backup numa VM para recuperação rápida, você vai transformar isso num plano. E dentro desse plano você vai colocar essas 3 tarefas, essas 3 ações a serem executadas. Fazer o backup, replicar, converter numa VM. E aí automaticamente qualquer servidor que você incorporar naquele plano vai passar automaticamente a ter aquele mesmo tipo de recuperação. Nosso objetivo por trás disso é justamente atuar naquele conceito de plano de recuperação de desastres. Como que você vai recuperar o seu servidor de contas a pagar? Se você tem um backup dele replicado ao site, convertido numa VM, é só você ir lá e ligar a VM. Então, de acordo com o SLA de cada aplicação, você pode ter um tipo de plano diferente. Por exemplo, você pode definir internamente que você vai ter 3 SLAs. Silver, Gold e Platinum. Silver para suas aplicações menos críticas, Gold para suas aplicações intermediárias e o Platinum para suas aplicações cruciais. Então, um plano poderia ser criado dentro do DP, chamado plano Silver, que consiste em um backup por dia e depois uma migração para fita. Se acontecer alguma coisa com esse servidor, você faz um bare metal recovery. Você poderia ter um plano Gold, que aí você tem backups mais frequentes, replicação off-site, conversão desses backups numa VM, para uma recuperação mais rápida. Você pode ter um plano Platinum com backups ainda mais frequentes, de 15 em 15 minutos, replicação para mais de um local, conversão desse backup numa VM ou até mesmo alta disponibilidade. Tudo isso sendo gerenciado por uma solução unificada, que é o ArcServe UDP. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o ArcServe UDP, nós temos inclusive uma edição gratuita dessa ferramenta, que é focada em estações de trabalho somente. Então apenas desktops e notebooks com o sistema operacional Windows. Se você quiser conhecer um pouco mais do UDP, eu convido vocês a baixar gratuitamente o ArcServe UDP Workstation Free Edition. Ele trabalha por tempo indeterminado, então ele não tem limite de tempo. A única coisa que a versão Free não oferece são os recursos de desduplicação e replicação. Mas o restante, incrementais infinitos, recuperação granular, bare metal recovery, tudo isso você consegue fazer com a edição Free para já ir conhecendo um pouco mais a nossa solução. Então eu convido vocês a acessarem o nosso portal arcserve.com.br, pois lá você encontra o download da edição Free e uma série de informações interessantes e úteis sobre as nossas soluções. Então eu gostaria de abrir agora espaço para perguntas e respostas, esclarecimento de dúvidas. Eu vi que tem algumas aqui no chat, então eu vou
começar por elas. Caso você tenha alguma pergunta que queira fazer pelo microfone, fique à vontade para tirar o seu microfone do mute e fazer a sua pergunta também, ou enviar essa pergunta pelo chat. O Dominique perguntou se o ArcServe Backup terá todas as suas funções integradas ao UDP, se há algum roadmap para isso. Bom, Dominique, essa é a nossa intenção a longo prazo, para que aqueles clientes que queiram utilizar o ArcServe UDP, mas que necessitem de funções que só existam no ArcServe Backup, não precisem gerenciar duas consoles. Tá? Então, do ponto de vista de gerenciamento, existe sim essa intenção da unificação das consoles. Porém, não existe nenhuma intenção, nenhuma previsão de descontinuar o ArcServe Backup e substituí-lo pelo UDP. Tá? Isso não vai acontecer. O ArcServe Backup continua disponível, continua tendo sua evolução, novas versões. Para aqueles clientes que queiram continuar fazendo backup só em fita, por exemplo. Tá? Então, fique tranquilo, se o seu caso é que você é um usuário que serve backup, você não precisará migrar para o UDP, a menos que você queira se beneficiar de todos os recursos e novidades que ele oferece. O Celso perguntou se o webcast está sendo gravado, se é possível ter acesso a ele depois. Sim, tá? Esse webcast foi gravado e o link para a gravação será enviado mais adiante, tá? Para vocês por e-mail. O Dominique também perguntou aqui se a ArcServe possui solução para archiving. Bom, Dominique, hoje nós fazemos archiving apenas de documentos. Tá? Então, se você quer, por exemplo, identificar arquivos pouco acessados no seu file server ou em determinado servidor e eliminar esses arquivos, mandando eles para uma unidade de disco, uma unidade de fita ou até mesmo uma nuvem, isso nós conseguimos atender, tá? Porém, restrito a arquivos somente. O Eric comentou aqui que foi muito produtivo, que a apresentação respondeu muitas de suas perguntas sobre a parte de virtualização. Então, obrigado, Eric, pelo comentário. O Neto perguntou se há possibilidade de migração do ArcServe Backup para o UDP em relação a licenciamento, ou se será preciso adquirir uma nova licença. Neto, existe sim a possibilidade de migração. Tá? Existe um processo chamado cross-grade, onde você pode preservar, onde a ArcServe irá preservar o investimento que você fez no ArcServe Backup e converter, claro, haverá uma diferença de valores referentes ao UDP, mas boa parte do investimento já feito em ArcServe Backup será preservado e aí você terá acesso ao ArcServe UDP. Tá? Então, caso você tenha interesse nesse processo de cross-grade, você pode entrar em contato com o parceiro que te forneceu as suas licenças ArcServe ou até mesmo conosco, caso você não tenha um parceiro, nós podemos te auxiliar e então indicar alguma empresa para te auxiliar nesse processo. O Eric perguntou se existe alguma previsão para trabalhar em ambientes KVM. Eric, nós trabalhamos perfeitamente em ambiente KVM. A única diferença em relação a VMware e Hyper-V é que em ambientes KVM, Citrix VM Server, Oracle Virtualization, Red Hat Virtualization, Parallels, enfim, qualquer tipo de virtualização que não seja VMware e Hyper-V, a única diferença é que você vai ter que instalar agentes dentro das suas máquinas virtuais para fazer os backups. Porém, isso não altera em nada as suas funcionalidades. Você vai ter
os backups em nível de imagem, com possibilidade de voltar a VM completa através do processo de bare metal recovery. Você vai ter incrementais infinitos, você vai ter possibilidade de fazer um virtual standby, se você quiser, para dentro de uma outra plataforma. Tá? Então, se você tem um ambiente KVM, fique tranquilo, você pode fazer a proteção dele com o ArcServe UDP. O Carlos Eduardo perguntou se para ter a opção de gravação em disco e depois em fita é somente no UDP ou se ele consegue fazer isso no ArcServe Backup também. Bom, Carlos, o ArcServe Backup consegue gravar backups em disco também. Tá? Porém, o UDP é mais eficiente nesse tipo de situação, por conta dos incrementais infinitos, da desduplicação feita na origem. Né? O ArcServe Backup ele tem desduplicação também, só que a desduplicação dele é no destino, ou seja, se o seu servidor tem 1 tera e dentro daquele 1 tera, na verdade, o que tem de informação nova são 100 GB, o ArcServe UDP ele já detectaria essa duplicidade e enviaria somente os 100 GB pela rede. O ArcServe Backup ele tem que passar 1 tera pela rede para só então, quando chegar no destino, ele ver que só há 100 GB exclusivos e guardar esses 100 GB no disco. Então, sempre que você pensar em usar o disco, o UDP vai te dar uma eficiência maior. Tá? Porém, o ArcServe Backup também é capaz de fazer isso se você precisar. O Felipe perguntou se o ArcServe UDP faz backup do Active Directory e de bancos de dados. Tá? Se ele tem agentes para AD e agentes para bancos de dados. Na verdade, Felipe, funciona de uma forma um pouco diferente das soluções tradicionais que eu creio que você esteja acostumado. A UDP, o agente dele é um agente universal, justamente porque ele faz o backup da imagem da máquina inteira. Você não vai conseguir fazer um backup só do AD, você não vai conseguir fazer um backup só do seu banco de dados. Ele vai gerar uma imagem do servidor completo. Mas, aí sim, na hora de restaurar esses dados, você tem sim a integração com o Active Directory para poder voltar apenas um usuário, um OU, um atributo de um determinado objeto do seu AD, se você precisar, e o mesmo para bancos de dados, SQL, Exchange, Oracle e etc. O Álvaro Moraes comentou que ele está testando a solução, achou fantástica, mas que ele tem uma dúvida onde ele possui um servidor local e 2 servidores fazendo backup via rede que estão apresentando uma certa lentidão. Ele perguntou se seria interessante criar uma rede diretamente de backup para ficar mais rápido. Bom, Álvaro, precisaríamos entender um pouco melhor a situação do cliente, o cenário dele, para poder sugerir qual seria a melhor alternativa para solucionar essa lentidão. Geralmente, é muito difícil o DP apresentar algum problema de lentidão por conta dos incrementais infinitos. Como você não tem que fazer full toda semana, aliás, você nunca mais tem que fazer full, você faz só um, então esses incrementais eles têm um volume muito pequeno, e mesmo que a taxa de transferência, ou seja, que a rede seja lenta, sobrecarregada, geralmente isso vai te permitir fazer um backup ainda dentro de alguns minutos. Então, isso não costuma ser um problema, não costuma haver necessidade de você ter que ter uma rede dedicada para isso. Então, nós podemos analisar, se você quiser, depois a gente pode conversar por e-mail e tentar entender um pouco melhor o que pode estar acontecendo. De repente, há uma limitação do storage que você está usando para armazenar isso. Pode ser um storage de baixa capacidade, discos de 5.400 RPM, enfim. O José perguntou qual a principal diferença entre o ArcServe Backup e o ArcServe UDP. Bom, José, são muitas diferenças. O ArcServe UDP, como eu disse, ele trabalha com o conceito de backup de imagem. Então, ele gera ali um snapshot do seu servidor completo. Isso dá uma eficiência muito maior para o backup e para a restauração. O ArcServe Backup é uma solução tradicional. Ele copia arquivos ou uma aplicação desse seu servidor. Então, na hora de você se recuperar de um desastre, o ArcServe Backup não vai ser tão eficiente, porque você vai ter que reinstalar o SO,
reinstalar a aplicação para depois começar a fazer um restore dos dados. O UDP tem a tecnologia de desduplicação na origem, consegue reduzir o tráfego de rede dos seus backups e o tamanho desses backups em até 90%, faz incrementar isso para sempre. O Archive Backup, por mais que ele tenha desduplicação, como eu expliquei há pouco, essa desduplicação é no destino. Então, apesar de reduzir o tamanho do backup no disco, ele não reduz o impacto de rede e nem o tempo de backup. Ele é similar ao que você faria num backup convencional para fita, por exemplo. E ele também, por ser uma solução tradicional, ele não tem esse conceito de incrementais infinitos. Ele vai precisar de um full a cada semana, ou na melhor das hipóteses ali, se for um backup de arquivos, você consegue usar a tecnologia de backup sintético para fazer um full a cada 2, 3 meses. Mas de vez em quando você tem que fazer full. O UDP não. Você faz um full inicial, depois nunca mais. Então tem uma série de diferenças que tendem a tornar o UDP uma solução muito mais eficiente e muito mais interessante. O Eric perguntou se no backup em nuvem a ArcServe possui um serviço de armazenamento próprio ou se nós usamos uma integração com outros serviços como Azure, AWS, etc. Bom, Eric, nós não temos uma nuvem própria, um serviço próprio. Nós usamos justamente a integração com os principais fornecedores de serviços de nuvem disponíveis no mercado. Então, temos integração, temos conectores com a Amazon, com a Microsoft, o Windows Azure, temos conectores com o Cloudian, com a nuvem da Fujitsu, temos conectores também com qualquer nuvem privada ou até pública, que seja baseada na tecnologia Eucalyptus, que é open source, então tem vários fornecedores de nuvem que usam essa plataforma e por isso são suportados. Então você tem aí um leque grande de opções para escolher, mas infelizmente não há uma opção própria da ArcServe. O Dominique perguntou, quanto a backups a quente do Oracle, qual ferramenta é melhor aplicável? Depende da necessidade, Dominique. Ambas conseguem fazer o backup a quente do Oracle. A principal diferença do ArcServe UDP para o ArcServe Backup nesse sentido é que o ArcServe Backup ele utiliza o RMAN do Oracle para fazer esse backup. Então, ele consegue fazer esse backup ali de uma forma que fica registrada ali nos logs de transação, de que ocorreu aquele backup. Ele consegue dar mais opções de restore por fazer esse backup via RMAN. Já o UDP, ele faz o backup via snapshot, ele consegue garantir a integridade dessa base, mas o restore ele é mais limitado, ele vai ser apenas dos data files ou do servidor inteiro para um momento anterior. Você não vai ter aquele restore point in time e tudo mais. Então tudo vai depender, na verdade, de como o seu cliente, ou como você no caso, deseja proteger esse órgão. Ambos conseguem suportar. O Carlos perguntou, mesmo se o banco estiver dentro do storage. Deixa eu só voltar um pouco para fazer aqui a relação. Para ter a opção de gravação do backup em disco depois para fita. Sim, Carlos, eu acredito que você esteja falando de trazer o backup do seu banco que está no storage e jogar ele num outro storage. Na verdade, esse processo ele passa pelo servidor e vai para a rede. Então não tem como, a não ser que você, por exemplo, instale o ArcServe Backup no seu servidor de banco de dados. Aí você não teria tráfego de rede. O tráfego seria só via SAN. O banco de dados sairia do storage, iria para o servidor pela fibra, por exemplo, e aí voltaria para o storage pela fibra. Então, nesse caso, você teria uma performance melhor. Mas qualquer outro cenário, se você tiver um storage de backup conectado a um servidor e o seu storage de produção com o banco de dados em outro servidor, esse backup ele vai passar pela rede com o ArcServe Backup. O Contra perguntou se na licença por volume de dados é usado o volume no destino ou na origem. Contra é considerado o volume na origem, o volume de dados protegido, ou seja,
Se você tem 5 servidores, cada um desses servidores tem 100 GB de dados, seu volume protegido é de 500 GB. Então, independente de quantos backups você vai fazer, de quantas cópias você vai armazenar, a gente vai sempre se basear no volume de origem. O Dominique perguntou se o BP também funciona bem quando posicionado para proteção de máquinas físicas. Perfeitamente, Dominique. Ele, como eu disse, ele faz tudo o que ele faz para máquinas virtuais, ele faz para físicas exatamente igual. Que aí não só para as físicas, mas entra mais um conceito de backup com e sem agente. Backup sem agente é o backup de máquinas virtuais VMware e Hyper-V. O backup com agente é o backup para qualquer outra situação, servidor físico, servidor virtual em KVM, em Oracle VM, Zen, etc. Então, tanto o backup com agente, backup sem agente, você vai ter o mesmo resultado final, as mesmas funcionalidades. O Márcio perguntou aqui, que eu falei que o backup por imagem é infinito, como fica o restore? Se precisa do full, sendo imagem, se ele perder o servidor é igual ao DR, enfim. Bom, quando você faz os backups com o DT, ele vai armazenar isso num disco, então ele vai armazenar o full inicial, que é o único full que você tem que fazer, e vai armazenando os incrementais. E aí você vai definir uma retenção que você quer para esses backups, Márcio. Por exemplo, os últimos 10. Então, a hora que ele atinge os 10 backups que você selecionou, ele vai começar a pegar os incrementais mais antigos e mesclar os dados deles dentro da imagem full. Então ele vai atualizando esse full sucessivamente para sempre. Por isso que você nunca mais vai ter que fazer outro full. A partir dos backups incrementais, ele já vai mantendo essa atualização do seu repositório. Então, e além disso, cada backup incremental, ele possui os ponteiros e as referências para os backups anteriores. Por isso que sempre você vai restaurar apenas um incremental. Você não precisa voltar o full e depois voltar no incremental, como ocorre numa solução tradicional. E com relação à imagem, a recuperação da imagem, ela é mais eficiente que o DR Option do ArcServe Backup, porque o DR Option do ArcServe Backup existe apenas para Windows, ele exige que você faça um full da máquina, você só consegue voltar para o dia do full, e ele não é tão resiliente quando o hardware de destino é diferente do servidor de origem. Já o UDT nasceu para isso. O servidor de destino dessa recuperação pode ser totalmente diferente do hardware de origem, inclusive ter discos menores, para você ter uma ideia, e ele vai conseguir recuperar esse servidor. Bom, acabaram as perguntas aqui no chat, então eu acredito que não haja mais dúvidas. Eu gostaria de agradecer a participação, a presença de todos vocês. Espero que o webcast tenha sido esclarecedor, que tenha sido útil. E nós realizamos esses webcasts mensalmente, sempre com algum conteúdo relevante para nossos clientes, para ajudá-los a ter a melhor estratégia de proteção de dados e também para apresentar um pouco melhor as nossas soluções. Então, agradeço a participação de vocês hoje e, se possível, gostaria de vê-los nos nossos próximos webcasts. Muito obrigado.